Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Estamos voltando para falar do jogo de hoje, Vasco e Tombense. E aí eu te pergunto, vascaíno, você gostou da atuação do Vasco hoje contra a Tombense? Eita porra! Eu vou expor a minha opinião em relação a esse jogo de hoje contra a Tombense, lá em Muriaé, que eu achava que seria em Tombos, Minas Gerais. Mas, de acordo com a transmissão, esse jogo foi realizado na cidade de Muriaé, a 200 quilômetros de Tombos, Minas Gerais. Pois é, eu, na verdade, não achei que o Vasco jogou mal. Tá bom. Só que, em relação ao jogo de quarta-feira próxima passada contra a Ponte Preta, o Vasco não conseguiu repetir a mesma atuação. No pré-jogo eu falei sobre a permanência do Riquelme na equipe, né? Eu achava que o Riquelme não deveria entrar nesse jogo. Fora de casa, o Riquelme é um garoto leve. Se você analisou a situação do campo muito pesado, então campo pesado para jogadores leves dificulta a condução da bola. O cara não consegue jogar tão bem quanto ele joga num campo mais leve, num gramado melhor, que não tenha tantas irregularidades como aquele gramado ali, né, do campo lá em Muriaé. Então, Riquelme, ele sai muito para atacar. Então ele deixa um espaço ali nas costas dele. Espaço esse que os zagueiros não estavam conseguindo cobrir. Então ele sai muito para atacar, como eu já falei, ele é bom apoiador, mas ele é péssimo na marcação. Ele não é bom marcador. E estava deixando um espaço ali onde o time da Tombense estava explorando aquele espaço nas costas dele. Como eu falei, quem deveria entrar naquele jogo seria o Edmar. Até mesmo que fora de casa, o campo não era um campo muito regular. Não era um campo apropriado, um gramado apropriado para o futebol de Riquelme, que Riquelme é leve, é mais craque, né? Um cara que joga mais solto, dribla, apoia. Até os cruzamentos hoje do Riquelme, umas duas vezes que eu vi ele cruzando na área, pelo amor de Deus, que ele tem um cruzamento bom, mas hoje não estava bem. Hoje ele não estava fazendo nenhuma das coisas, nem estava apoiando bem, nem estava marcando bem. Então, depois que o Edmar entrou no jogo, você viu que o time jogou melhor. Mas a gente ainda vai comentar sobre isso no próximo bloco, porque agora nós vamos falar da permanência dos jogadores. O Riquelme não deveria ter permanecido, como eu falei, deveria ter ficado ali para a opção. O Edmar quem deveria ter entrado, né, naquele jogo. Já falei o porquê, que o Edmar ele marca melhor. Ele não apoia bem, mas ele marca bem. Então, na casa do adversário, o campo irregular, com certeza seria melhor que o Edmar entrasse jogando. O Vasco manteve, aliás, o Vasco não, o Zé Ricardo manteve o Andrei Santos, que também jogou bem, não jogou mal não, apesar do campo não ajudar também, que ele é um jogador leve, mas ele pelo menos conseguiu manter a regularidade do jogo anterior. Não jogou tão bem quanto o jogo anterior, mas também não teve uma caída assim de se admirar. Uma caída, não houve uma queda tão grande, tão brusca, de produção do garoto. Uma hora depois. Do garoto Andrei Santos, né? Ele conseguiu desempenhar um bom futebol. Não foi o mesmo da semana passada, não, mas ele também não houve uma queda muito grande. E o Peck? Eu achei que o Peck não ia entrar jogando. Mas depois
eu vi que o PEC só entrou jogando porque o Eric não estava ali. O Eric ainda não, com certeza não foi liberado pelo departamento médico do Vasco. Porque essa partida aí, mesmo o campo sendo pesado, o Eric com certeza jogaria melhor do que o PEC. O PEC naquele lance ali, só ele e o goleiro, tirou demais do goleiro e chutou para fora. Enfim, na verdade é assim, o PEC, como eu falei, né, ele no Campeonato Carioca ele arrasa, mas quando chega no Campeonato Brasileiro ele fica naquela, só oscilando, ele oscila muito no Campeonato Brasileiro. Meu Deus. Apesar de que contra a Ponte Preta ele não jogou tão mal. Esse jogo de hoje também, apesar dele ter perdido aquele gol, ele também não jogou tão mal. A gente não pode dizer que foi culpa do PEC, não. Na verdade, o time do Vasco não conseguiu jogar tanto quanto jogou naquele jogo contra a Ponte Preta. Talvez até por causa do gramado. O gramado do São Januário está muito bom, então facilita a prática do futebol. Então, talvez por conta disso, que o PEC não tenha jogado tão bem, né, como ele jogou contra a Ponte Preta. Que o Eric, na verdade, era quem deveria ter começado aquele jogo titular, mas ele sentiu na hora do aquecimento e não jogou aquele jogo, e o PEC entrou. O Figueiredo, mais uma vez, entrou bem no jogo. E aí nós vamos voltar para o segundo bloco, nesse instante, para a gente comentar mais sobre os jogadores do Vasco, como é que eles se saíram nesse jogo de hoje. Aguarde um pouquinho que eu vou beber água e volto já já. Já voltei, já tomei minha água e já estou aqui pronto para a gente continuar os nossos comentários. Eu parei em PEC, né? Falei que o PEC, essas duas partidas, ele até que evoluiu, né, em relação às outras anteriores. Ele acabou jogando bem contra a Ponte Preta e acabou jogando bem hoje, apesar de ter perdido aquele gol, mas ele jogou bem. E aí nós vimos também o Carlos Palácio, que entrou no jogo, né? Não entrou tão bem quanto entrou no jogo contra a Ponte Preta, né? Que é um grande jogador também, mas talvez até por conta do campo o rendimento não foi o mesmo. Teve um menino, o Lucas Santos também, que hoje entrou, aquele que eu elogio demais, que é o cara que é agudo, que joga pelo lado esquerdo, é muito liso, é muito bom jogador, parte para cima, mas também hoje não entrou bem no jogo. Por quê? Porque ele também é um jogador leve. E o campo não ajuda esses jogadores que são leves, que conduzem a bola, que driblam, que são agudos, né? Que se sassaricam para lá e para cá. Então ele também não entrou bem na partida. Igual o Carlos Palácio, que todo mundo sabe que o cara é craque. Naqueles 15 minutos que ele entrou contra o Portuguesa ali, o cara apresentou um bom futebol, mostrou para que veio, né? Mas o campo hoje, infelizmente, como a gente já falou no primeiro bloco, não ajudou a prática do futebol. Mesmo assim, o resultado de 1-1, Vasco e Tombense, não é para se lamentar, porque nós conseguimos um ponto fora de casa. É importante que a gente pontue fora de casa pelo menos um ponto. Tá bom. É importante as vitórias fora de casa, sim, mas quando você não consegue ganhar e consegue pontuar, isso também é bom. Na verdade, a gente tem que ganhar as partidas dentro de casa. A gente tem que fazer o dever de casa. Porque se a gente não fizer o dever de casa, lá na frente começa a apertar. Eu lembro-me bem o ano passado que 5 partidas jogadas pelo Vasco, se não me engano, a gente também tinha 7 pontos. Só que era diferente. A gente tinha perdido 2, né, das 5 partidas, tinha empatado 1 e tinha ganho 2. E até então, se você analisar, a gente tem 7 pontos, mas a gente ainda não perdeu. Esse ano nós ainda não perdemos, nós estamos invictos. Quando a gente ganhar no próximo jogo, que eu ainda não pesquisei qual é o dia e nem conta quem é o adversário, eu só sei que os 2 próximos do jogo, aliás, os 2 próximos jogos do Vasco serão em São Januário. Eu ainda não sei quem são os adversários, mas eu vou pesquisar. Eu tenho certeza que quando a gente jogar o primeiro jogo dentro de casa agora, na sequência, que ganhar o primeiro jogo, aí sabe o que é que a mídia vai falar? Que o Vasco está invicto, né? Há poucos dias atrás que o Vasco estava invicto, só empatando, ninguém comentava. Comentava-se o seguinte, que o Vasco ainda não tinha ganho nenhum jogo no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, que isso é normal.
comenta-se isso. Aí o Vasco ganhou contra a Ponte Preta, já falaram que o Vasco estava invicto 4 jogos. Empatou agora, continua invicto. Aí vem, né, a vitória. Com certeza nós vamos ter 2 vitórias aí dentro de casa, esses 2 jogos a gente vai conquistar. E vamos também subir na tabela, como eu falei no pré-jogo, né? Que é o importante é estar entre os 4 e somando para poder nos distanciar dos outros. Então aí a mídia vai comentar o seguinte, que o Vasco está invicto no Campeonato Brasileiro. Porque com esse jogo do empate de hoje, com certeza muitos já vão falar assim, o Vasco só conseguiu empatar 4 jogos e 1 vitória no campeonato. Com certeza vão falar assim, mas eu mesmo estou satisfeito, porque o pior seria a derrota. Claro que a vitória seria muito importante para a gente continuar somando, né, e pontuando, seria maravilhoso, porém não veio, mas o pior seria a derrota. Já pensou uma derrota? Coitado do Zé Ricardo e coitado dos jogadores, como eles sariam de novo, sofrer pressão, os jogos dentro de casa poderiam não ganhar e pioraria a situação, ia ficar muito pior. Porém, o empate não é bom? Não. Mas para quem joga fora de casa o empate, não é tão ruim assim. É um ponto somado e ajuda depois lá na frente, entendeu? Caso lá na frente embole o meio de campo, que eu não acredito nisso, eu ainda acredito que o Vasco tem time para ganhar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro antecipadamente, 2 ou 3 rodadas de antecedência. É uma pena que quando o Vasco tá para engrenar, pega uns campos velho ruim e não consegue jogar bem, né? Não consegue engrenar, não consegue dar sequência à partida anterior, que foi tão boa contra a Ponte Preta, não consegue. Então, isso aí é que dificulta. Mas a gente com certeza vai voltar a ganhar agora nos jogos que vem em casa, aí 2 jogos dentro de casa. Eu vou fazer uma pesquisa, eu acredito que o próximo jogo seja quarta-feira e outro sábado ou domingo, mas eu ainda não sei porque eu ainda não pesquisei. Mas depois que a gente ganhar esses 2 jogos, com certeza a coisa volta a normalizar, volta a respirar. Vai haver umas críticas aí em relação ao Zé Ricardo, mas é normal. Eu mesmo fiquei satisfeito com o empate, porque seria ruim a derrota. Mas o empate fora de casa, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Obrigado, meus queridos, fiquem com Deus, uma boa noite e até o próximo jogo. Eu ainda vou pesquisar, mas no próximo jogo nós teremos novamente novos vídeos, né? Pré-jogo e pós-jogo. Eu quero que vocês fiquem com Deus, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. E lembrando, a promoção continua, só que agora melhor. Nós vamos sortear 3 camisas oficiais do seu clube, quando nós tivermos 1000 inscritos no canal. Por isso é necessário que você dê o like e compartilhe, para que novas pessoas se inscrevam e que nós possamos chegar a 1000 inscritos no canal. Eu agradeço a você que é vascaíno, o vascaíno deixa o like, o super vascaíno se inscreve no canal e a gente continua com a nossa promoção. E logo mais, no próximo jogo do Vasco, nós estaremos novamente com você. Boa noite, fique com Deus, tchau, tchau e muito obrigado. Valeu!